o rompimento de laços familiares, o estrago das eleições 2022 no Brasil. Eu trago este tema porque, após as eleições de 2022, principalmente para presidente do Brasil, onde caracterizou-se um divisor de água entre duas candidaturas e que veio diretamente afetar as famílias brasileiras com rompimento de vínculos afetivos de pessoas que sempre conviveram em situações de eleições, num país que há alguns anos já vem fazendo esse exercício democrático, mas que neste ano se configurou num campo de batalha que afetou o emocional. Então, os estragos da eleição de 2022 no Brasil, nós vamos começar a colher agora. As clínicas de psicologia, alguns colegas meus da psicanálise, da psicologia, têm narrado o aumento de pessoas procurando ajuda para discutir questões emocionais que emergiram durante a campanha eleitoral, de ataques, principalmente em território do campo religioso, na questão de condição de gênero, na questão também das questões econômicas, das diferenças entre ricos e pobres, que aí vem e vinha com uma conotação bastante pejorativa, e revelando uma intransigência na questão do respeito do outro, naquilo que ele tem direito de ser e de se manifestar. E onde isso ficou mais evidente foram nos grupos de famílias, e ficou muito evidente também nas redes sociais, que foram mobilizadas pelas campanhas eleitorais, que focaram muito na robótica e na produção de conceitos que viesse a dar uma confusão no eleitorado. Conceitos básicos sobre um processo democrático, e que as pessoas começaram a ficar meio confusas, e aí começou a se centrar muito na questão de honra pessoal, de moral, de questões internas, íntimas, até do núcleo familiar. Então esse tema aqui ele é necessário a gente conversar para que como lidar depois que esta eleição passando, e está passando, como lidar com tudo isso que vai ficar os cacos. Será que dá para reconstituir esses vasos quebrados dos vínculos familiares? Disputa ideológica, porém, uma confusão de conceitos que foi propagado nas fake news produzidas pelas campanhas, de tentar desconstituir conceitos importantes. O que é direita, o que é esquerda. Então, quem vota em um lado é direita, quem vota no outro lado é direita. O que é ideologia? Estão tentando transformar as escolas no espaço ideológico. Porém, a ideologia é de um lado e do outro. Existe uma ideologia e existe uma outra ideologia. Não existe uma única ideologia. A confusão de que a ideologia é só quando o sujeito vem discutir direitos, né, de cidadania. É como se coisas do social sempre fossem questões de esquerda, né? Porém, associando essa coisa, ser de esquerda é ser do mal, ser de direita é ser do bem. Quer dizer, se auto-intitular do bem, e o outro, por sua vez, do mal. Também a ideologia misturando com paixões. E ficou uma eleição bastante como se fosse disputa de um Fla-Flu, né? De um Corinthians e Palmeiras. Quer dizer, perdeu-se a noção de que nós estamos decidindo sobre o futuro de uma nação. E também a exclusão que nas famílias começou a haver por aqueles que pensavam diferente. Quantos jovens, por exemplo, que fez uma condução sexual para uma condução homossexual, e que vai contra aquilo que a família acredita por questões religiosas ou de tradição familiar, como se a família fosse só encontro de héteros, e aí de impedir até que a pessoa se manifeste ou fale da sua condução. A questão de excluir o outro que se manifestava de um lado ou de outro de forma agressiva, com ódio. E a gente sabe que o ódio é o recurso daquele que está fraco, que está inseguro sobre a sua opinião. E aí eu tenho que usar a força, né? Essa divisão entre o bem e o mal, da exclusão, né? Então, aquele que vota no fulano de tal, ele é de Deus. Aquele que vota no fulano de tal, ele é do demônio, né? Essas mentiras que foram compartilhadas e que eram jogadas e compartilhadas nos grupos familiares.
Eu mesmo tive que parar de mandar mensagem em alguns grupos que eu participava e alguns eu tive que realmente me afastar para não cair nesse erro de ficar atacando e esquecer que ali tinha um laço e um vínculo familiar. Eu vejo que quem está mais sendo afetado nesta intransigência de diálogo são os jovens, principalmente aqueles jovens que saem do interior e vão estudar numa cidade maior para fazer universidade ou uma faculdade. Eles começam a ter posições que muitas vezes divergem daquilo que a família escolheu para eles. No campo religioso, na condição de gênero, na questão da percepção dos ricos e pobres, da questão da desigualdade social, porque de alguma forma na universidade, nos cursos superiores, as pessoas estudam essas demandas, estudam sociologia, antropologia, todos os cursos têm áreas das ciências humanas para ser pensada. Um engenheiro civil ele tem que entender de humanidade também para construir edifícios, assim por diante. E a questão também do racismo, né? Preconceito racial. Se um candidato tem mais assim, adesão por negros e pretos, diásporos, o outro lado vai dizer, tá vendo, né? Eles estão querendo fortalecer o racismo, aí vem a discussão do racismo reverso, quer dizer, há uma divisão fenomenal. E aí, nas clínicas, a gente percebe que o jovem é o que mais sofre. Por quê? Porque ainda muitos deles, mesmo mudando de opinião em relação à família, são dependentes dos pais para estudar. E alguns pais fazem até chantagem emocional. Tem pais de classe média que dá carro para um filho ou que paga todas as condições do filho para poder estudar. E aí, se você continuar tendo essa posição, se você não votar em quem nós vamos votar, nós vamos tirar os seus benefícios. Então, assim, é um dar desde que você, como jovem, continue atrelado àquilo que a família sua quer, que a família do jovem quer. E nesse sentido, quem começou a ter muito sofrimento emocional e começamos a receber isso na clínica foram jovens, principalmente aqueles que têm assim uma mudança da condição religiosa ou que deixa de praticar religião por escolha própria e principalmente da questão de gênero, quando o jovem parte, por exemplo, uma relação homossexual que é contrária à condução da família. Então isso realmente alguns pais usaram de forma agressiva para tentar segurar os filhos na sua condução pessoal de pai e mãe, naquilo que eles acreditavam, e acabaram criando um distanciamento do filho. Alguns filhos nem querendo voltar para casa finais de semana ou passar férias com a família por conta dessa intransigência. Algumas pesquisas apontaram que daqueles que fizeram rompimento de laços afetivos familiar, 33% não pretendem reatar, se distanciaram da família e negaram continuar amizades com parentes, com irmãos, com pais, com tios e assim por diante. É um número alto. Isso aí nós vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, se realmente essa intransigência vai continuar. Até porque nós temos aí um crescimento também das opiniões ultraconservadoras, que está mais no eixo de uma extrema esquerda, extrema direita, e também algumas outras posições extremistas do campo de extrema esquerda, mas que na verdade o que está valendo nessa eleição, o que valeu nessa eleição foi a questão de preservar o direito à democracia, que nós temos uma história muito curta do exercício da democracia nesse nosso país. Então a pergunta que fica para nós da psique, da psicologia, da psicanálise é como que isso vai rolar daqui para frente. Será possível reconstruir cacos, vasos rompidos de laços afetivos? Ou será que nós vamos ver que isso é apenas numa situação da eleição e vai passar, daqui a pouco vem Copa do Mundo, Natal, Ano Novo e todo mundo volta a se encontrar? Ou existe realmente uma tendência de polarizar nas questões dos comportamentos ultraconservadores contra os comportamentos mais liberais? Como que é isso que vai ficar? E como que ficam os jovens nas suas emergências de estarem tendo a possibilidade de dizer coisas que até então, no passado, não se podia dizer. No passado, na época que eu era jovem, poucas vezes podíamos falar para os pais ou para os familiares aquilo que nós acreditávamos e pensávamos, nós tínhamos que calar a boca. E hoje existe já uma outra condução para isso, as pessoas estão podendo dizer no direito de exercitar a sua possibilidade de ir e de vir e de falar o que pensa. Então, o alerta que eu faço aqui é o seguinte:
eleições continuarão porque nós estamos num Estado de direito democrático, numa república, que é regida pela questão do voto, da eleição. Hoje a gente pode perder, amanhã pode ganhar. Hoje eu posso estar de um lado, amanhã de outro, então é uma evolução de processo democrático. Candidatos, pessoas passam, tanto é que tem pessoas que no passado eram muito fortes politicamente, hoje ninguém conhece, a não ser se tiver uma rua ou uma praça no nome da pessoa. A não ser que a liderança política deixou uma marca muito forte no traço da cultura brasileira. Conflitos sempre acontecerão e sempre emergirão porque estamos num Estado democrático, de partes, de diferença de ideias, de diferentes partidos, de diferentes ideologias. Faz parte da concepção democrática. E crises, elas são cíclicas. Então a crise, o país pode estar bem hoje, pode estar mal amanhã, o mundo pode entrar num caos, pode vir pandemias, quer dizer, nós somos uma espécie que estamos num planeta cheio de perspectivas de mortes, de violências, de catástrofes. As crises, elas sempre estarão presentes no nosso cotidiano. E uma família que ela é desmobilizada por crises, por políticas, por questões sociais, ela tende a se romper a cada vez que passa. Quanto mais se rompe, quanto mais se desespera para lidar com as situações de instabilidade, pior. Então, o que é importante, gente, é que manter os vínculos familiares para que as pessoas possam ter dentro da família seu porto seguro, independente da sua opinião, da sua condução de gênero, de raça, de postura sociopolítica, econômica, enfim, a família ela é soberana. Então, quando eu vejo pessoas atacando agressivamente membros da família e não se importando com a história que se tem com aquela pessoa, e falando coisas que sabe que vai ofender o outro, mas apenas para marcar um território, e se lixando com como que o outro vai sentir e vai reagir, aí eu posso dizer que para essas pessoas o vínculo amoroso, o vínculo afetivo, ela está em segundo plano. O que vale muitas vezes para as pessoas que rompem por questões aí de posicionamento de ideias é que as questões materiais estão em primeiro plano. E o outro tem que estar sempre relacionando-se comigo a partir do que eu quero. E não do que eu posso a partir também do que ele quer. Então eu fico muito preocupado quando pessoas na família fazem rompimento por intransigência, jogando fora uma história de vínculo afetivo, emocional. Isso é muito perigoso. Pessoas que fazem isso, com certeza, são pessoas que estão desprovidas de uma condição de sanidade mental. São pessoas perversas. Algumas pessoas vão romper porque o outro não está dando chance de dialogar. Eu tenho atendido, já atendi muitos jovens que não queriam romper com os pais, mas os pais romperam com eles de uma forma intransigente. Ou você fica ligado a nós se for desta forma, ou não fica ligado a nós. Então isso é uma intransigência, isso é uma perversão. Então não é um cidadão normal fazer isso a ponto de excluir um filho da família, apenas por questões de posicionamento de ideias. Existem outras questões que faz rompimento, mas são questões muito sérias, né? Para você romper laços com outro, infidelidades assim, que causam bastante choque, questões econômicas que causam prejuízo, às vezes até questões de dependência química, de violência, né? Então é diferente, mas aqui nós estamos falando de uma questão que emerge desse momento político que é a troca de ideias e a possibilidade de cada um ter a sua ideia e a sua postura sobre em quem vai votar ou votou. Então esse vídeo aí eu deixo para que a gente possa continuar a pensar. Vamos ver o que vai acontecer com as famílias após as eleições de 2022 no Brasil.